Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Renato Tadeu Bertani, mestre e PhD em Geologia pela Universidade de Illinois. Mais de 30 anos de Petrobras, em várias posições gerenciais. Foi presidente do World Petroleum Council, em 2011, evento na Rússia. E é CEO da Barra Energia. Boa tarde, Bertani. Boa tarde, Cavanha. Um prazer enorme estar com você mais uma vez para discutir temas da nossa indústria. Da nossa indústria. Muito obrigado. Prazer é meu de estar aqui com você. Colocar um primeiro ponto para a nossa discussão. Declínio de algumas províncias, OPEP repondo produção, o não convencional em alta e ao mesmo tempo em dúvida nos Estados Unidos, pré-sal em águas profundas do Brasil, bids vazios. Olhando o mundo, quais os drivers de mercado que você enxerga, Bertani? Perfeito. Bom, antes de entrar especificamente nos drives, acho que é importante a gente ter um olhar um pouco no longo prazo, o que nós podemos esperar em termos da demanda para o nosso produto. E o que aconteceu nas últimas décadas é que nós mudamos de uma percepção da indústria de que estávamos atingindo o pico da oferta, o pico de produção de óleo. Havia cenários há 1 ou 2 décadas atrás de que a gente estava se aproximando rapidamente do momento em que não teríamos mais aonde repor reservas e iria faltar petróleo. Bom, eu acho que a indústria fez um excelente trabalho de desmentir essa tese e continuou encontrando novas províncias e desenvolvendo novas províncias de óleo e gás em áreas cada vez mais desafiadoras, como águas ultraprofundas, o pré-sal, o não convencional, o shale oil nos Estados Unidos. E essa teoria de que iria faltar petróleo e de que a gente tinha atingido a máxima capacidade de oferta foi gradativamente sendo substituída por uma nova tese que tem prevalecido nos últimos anos, que na verdade o mundo agora está atingindo o pico da demanda. E já se começa a falar com muita frequência de que estamos próximos a atingir o pico da demanda e que passaremos a ter um declínio de consumo. Às vezes se citam em 2030, 2035, 2040. Pois bem, eu analisei recentemente os últimos cenários para a indústria de energia preparados por algumas entidades globais que têm alta reputação. Eu tenho aqui alguns gráficos que eu acho que podem ajudar a ilustrar a nossa discussão. O primeiro deles é a análise recentemente preparada e publicada pela Energy Information Administration, que é um órgão do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que mostra qual é a visão desse órgão sobre o consumo de petróleo líquido, de líquidos, até 2050. Isso está ilustrado de uma maneira muito simplificada aqui nesse gráfico, onde se percebe que no caso de referência, obviamente eles criaram diversos cenários, mas o caso base, o mais provável, digamos assim, na visão desse órgão, é que o atual consumo global, que gira em torno de 100 milhões de barris, vai continuar crescendo de maneira mais ou menos contínua, atingindo cerca de 120 milhões de barris em 2050. Portanto, nessa projeção, não estaríamos, obviamente, nos deparando com um pico de consumo nos próximos 20 ou 30 anos. Bom, mas isso obviamente é uma entidade. Mas aí, analisando um outro estudo preparado por uma outra entidade completamente independente, que é a International Energy Association, também extremamente conhecida e tem uma reputação muito alta na indústria, né, e nos meios econômicos, que mostra também de diferentes cenários, mas no cenário em que eles chamam de stated policies, ou seja,
eles estão considerando aqui que políticas não implementadas ainda, mas que foram anunciadas como intenção de diversos países de mitigar ou reduzir o consumo de combustíveis fósseis, mesmo nesse cenário, observa-se que há uma expectativa de que o consumo de petróleo líquido, né, combustível fóssil líquido, continue constante, levemente crescente, que é essa a terceira barra de baixo para cima, a barra vermelha. Né? Bom, eles também têm outros cenários. O cenário das atuais políticas, ou seja, as políticas vigentes, sem considerar as novas que foram anunciadas, mas ainda não implementadas, na verdade, o consumo de petróleo vai continuar aumentando e vai se aproximar do cenário preparado pela Energy Information Administration. Além disso, há outros cenários de companhias de petróleo que mostram aproximadamente a mesma tendência. Obviamente, são cenários, isso pode variar para mais ou para menos, mas o que eu queria comentar, assim, com um pano de fundo dessa nossa discussão, é que já não está muito claro se realmente nós vamos passar por um pico de consumo seguido rapidamente por um declínio do consumo de combustíveis fósseis nos próximos 20 ou 30 anos. Há um razoável nível de incerteza, tanto que entidades que se dedicam exatamente a esse tipo de projeção já estão considerando como caso base que, no mínimo, vamos manter o atual consumo de combustíveis fósseis e talvez até levemente crescente, principalmente óleo e gás. Menos carvão, porque claramente há uma tendência global de se substituir carvão, principalmente por gás natural. Muito bem, então, dentro dessa percepção, precisamos analisar de onde vai vir esse petróleo. E depois podemos discutir também como é que se fará para atrair o capital necessário para continuarmos repondo reservas, repondo o declínio da produção que sabemos é inexorável, né? Todos os campos de petróleo naturalmente tendem a declinar. Precisamos repor essas reservas para continuar atendendo a demanda global e permitir um desenvolvimento econômico continuado. Obviamente, hoje falamos das grandes províncias, né? Oriente Médio, que certamente ainda tem fôlego para manter o nível de produção que tem. As províncias, que foi uma grande surpresa, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, do shale oil e do shale gas, que basicamente mudaram a geopolítica de petróleo. Hoje eu diria que a OPEP perdeu grande parte de sua capacidade de influenciar preços internacionais de petróleo. Talvez hoje a OPEP ainda consiga influenciar preço de petróleo no sentido de baixar preços, se basicamente abrirem as torneiras. Mas está ficando cada vez mais claro que a OPEP já não consegue, pelo menos de uma forma muito fácil e evidente, forçar aumentos de preço do petróleo. Porque se a OPEP continuar reduzindo a sua produção, rapidamente teremos outros produtores, principalmente nos Estados Unidos, entrando em cena e repondo e capturando o mercado que a OPEP estaria deixando de capturar. Mas, Bertani, aí um ponto do não convencional e do carboneto não convencional, principalmente nos Estados Unidos, quer dizer, são cerca de 7 milhões de barris equivalentes que eles produzem hoje. Mas há uma discussão muito forte sobre um possível declínio. Como é que isso está acontecendo? Exato. E esse também é um fator extremamente interessante. O que está começando a se notar, de maneira incipiente ainda, mas acho que já bastante claro, é que está havendo uma certa fadiga do play shale oil e shale gas.
por duas razões. Primeiro, que o aporte de capital para esse tipo de investimento já está ficando mais escasso. Conhecemos certamente muitas histórias de sucesso, né, de companhias que investiram, desenvolveram a tecnologia, ampliaram suas reservas e remuneraram adequadamente o capital que lhes foi confiado. Mas há um número enorme de insucessos completos econômicos, né? Então, hoje em dia, a disponibilidade de capital para esse tipo de play já é muito mais seletiva. Certamente os grandes fundos investidores estão sendo muito mais rigorosos na alocação de capital para esse tipo de play. E a segunda evidência que começa a haver uma certa fadiga é que o nível de produtividade inicial dos poços já está começando a declinar. O que aconteceu ao longo dos anos? Com a evolução da tecnologia da perfuração e completação de poços horizontais de longo alcance, houve um período em que a produtividade inicial média por poço estava constantemente em ascensão, né? E chegamos a ter situações de poços com produção muito significativa nos primeiros dias, primeiros meses, né? Na faixa de 1.000, 2.000, 5.000 barris por dia, que tipicamente para esse tipo de play declina rapidamente. Em um ano, normalmente você tem um declínio da produção de 60%, 80%, até 90%. Mas esse modelo econômico é muito interessante porque te permite monitorar exatamente como os preços de petróleo estão, perfurar os poços e escolher o momento adequado para completar o poço e colocá-lo em produção. Porque dessa forma você captura o melhor preço na fase em que você está também com o máximo de produção do poço. O que ocorreu é que, principalmente nas áreas melhor conhecidas, foi se adensando a malha de poços sendo perfurados, tanto para óleo quanto para gás. Começou a se perceber que a produtividade dos poços está começando a interferir nos poços vizinhos, porque eles já estão numa malha tão adensada que o resultado é que a produtividade média inicial dos poços começou a declinar. Ainda é incipiente esse fenômeno, mas já se percebe na média, né? Claro que há todo tipo de situação, certas áreas consideradas, né, os sweet spots ainda continuam performando muito bem, mas a média é que a performance de produtividade desses poços começa a declinar. E por isso a denominação fadiga? Por isso a denominação fadiga, de que você está vendo que o modelo, ele, não digo que não vai ser encerrado, isso ainda é um play de muitos anos. E é interessante que há visões diferentes sobre isso, né? Nesse trabalho do Energy Outlook da International Energy Association, eles contemplam o shale oil como ainda uma província que vai continuar agregando produção incremental de 1 a 2 milhões de barris por dia nos próximos 1 ou 2 anos. E eu escutei essa semana, né, em comentários e li em jornais nos Estados Unidos, que há uma certa perplexidade dos operadores americanos quando tiveram conhecimento dessa projeção da IEA. Eles acham que essa é excessivamente otimista, né? Claro que há diferentes visões, diferentes ângulos, talvez até haja um interesse específico dos produtores americanos a não criar um otimismo excessivo em relação à futura oferta para não deprimir os preços, né? Mas o fato é esse, né? Que hoje se começa a perceber que o shale oil, principalmente, ele é um modelo ainda muito vigoroso. As grandes companhias, as majors, continuam investindo maciçamente nesse play, mas eu diria que está havendo muito maior rigor na alocação de capital para esse play. Agora, Bertani,
ainda nesse primeiro ponto da geopolítica e tudo, quer dizer, onde estariam essas reservas que estariam repondo essa produção futura, né? Quer dizer, Golfo do México, a parte dos Estados Unidos, a parte do México agora com o México em nova situação política, África, Brasil... Não é uma pergunta muito fácil de abordar, né? Porque, bom, isso em primeiro lugar demanda, né, um vasto conhecimento global de onde estão as novas províncias. Mas talvez de forma conceitual se possa dividir essa questão em duas ou três oportunidades de reposição de reservas. A primeira delas, se fala toda hora, não é nenhuma novidade, seria basicamente aumentar o fator de recuperação dos campos existentes, né? Claro, isso demanda tecnologia e demanda muito investimento, mas seguramente ainda existe uma grande oportunidade de simplesmente através de infill drilling, através de novos processos de gestão de reservatório, de injeção de fluidos, polímeros, né? Se conseguir melhorar o fator de recuperação desses campos. Então esse é um bucket, né? É uma área onde eu acho que ainda há grande oportunidade para a gente vir a repor as reservas que estão sendo produzidas. O outro grande conjunto de áreas seriam, vamos colocar assim, novas fronteiras, mas no sentido de fronteiras que ainda não estão plenamente exploradas e desenvolvidas, tipicamente pré-sal, né? O próprio shale oil ainda está muito incipiente em termos de exploração e desenvolvimento fora dos Estados Unidos. Acho que a única província onde há alguma atividade significativa fora dos Estados Unidos é na Argentina. Fora disso, há algumas tentativas no Reino Unido, apesar de toda a oposição da sociedade e órgãos ambientais e da população que ainda está tendo muita resistência a esse tipo de atividade. Mas há muitas províncias ainda que podem vir se tornar extremamente produtivos. Se você for pensar, o pré-sal é algo extremamente recente, né? E há outros pré-sais da vida no oeste da África, o leste da África, muitas províncias que ainda têm expectativas promissoras. E finalmente, uma terceira área que talvez ainda possa a significar um recurso a ser acessado, são áreas que hoje estão inacessíveis por motivos geopolíticos. Áreas onde há conflitos, seja onde há terrorismo, ou incerteza sobre direitos soberanos de certas reservas, onde há conflitos de fronteira, que são pouco, às vezes nada, exploradas exatamente por isso. Na medida em que se consiga equacionar essas questões, né, obviamente começa a haver um incentivo maior e uma oportunidade para que as companhias então possam se estabelecer e fazer investimentos. Um exemplo, acho que pode ilustrar muito bem essa situação, é a área norte do Iraque, na província curda, onde até alguns anos atrás era quase impossível se operar por todos os conflitos. Mas eu acho que no final todo mundo percebeu que é melhor, né, entrar num acordo e deixar os investimentos fluírem de forma que as populações possam então se beneficiar de um recurso natural da região. Certo. Bertani, e sobre o Brasil? Quer dizer, a primeira questão é, nossa regulação está resolvida? Os investidores, majors e grandes grupos financeiros consideram o risco Brasil ainda alto ou estão cautelosos no mundo todo? Qual é a equação Brasil? Bom, em primeiro lugar, acho que o capital está cada vez mais seletivo. Não resta dúvida sobre isso, seja alocar esse capital nos Estados Unidos, na Europa, na África. Hoje em dia há muito mais rigor, muito mais disciplina de capital. E obviamente o Brasil tem potencial extraordinário.
né, e continua ainda minimamente explorado, recursos enormes ainda a serem desenvolvidos. E precisa, então, ser competitivo para atrair esse capital. Muita coisa foi feita, né? Acho que nos últimos anos deve-se fazer justiça ao trabalho do governo, da ANP, que realmente estão transformando a indústria, depois de termos passado um período de cerca, acho que de 10 anos praticamente sem nenhuma licitação, ou seja, a oferta de áreas que pudessem oxigenar a indústria e permitir continuação de investimentos não existia. A única maneira, e na verdade foi um dos problemas que a Barra Energia encontrou quando nós iniciamos as atividades em 2010, não havia leilões. Então a nossa única maneira de ter acesso a áreas onde pudéssemos investir era comprar de terceiros, como efetivamente o fizemos, né? Não tínhamos naquela época a opção de participar de leilões. Bom, isso mudou. Acho que uma das grandes mudanças que criou visibilidade para um fluxo de oportunidades para o mercado foi a criação de um calendário de leilões. Acho que isso trouxe um benefício enorme para o país e para a indústria, porque as companhias querem vir para o país não apenas para uma ou duas oportunidades, elas normalmente têm uma visão de longo prazo e, portanto, preferem investir onde elas percebam que exista uma continuidade de oportunidades vindo ao mercado. Então, o calendário de leilões foi enormemente benéfico e méritos, né, para a gestão da ANP, principalmente, que introduziu e executou esse conceito. Os leilões ocorreram. Depois podemos comentar especificamente sobre o leilão da seção onerosa e partilha, que tem algumas características, né, que já foram amplamente discutidas pela indústria e na imprensa, né? Então, esse foi um grande avanço. Houve também muitas melhorias na questão do conteúdo local, questões fiscais. Ainda permanecem algumas questões muito preocupantes, mas há uma perspectiva muito melhor na área do Repetro, que foi estendido, mas continua preocupando a indústria, os investidores, tanto brasileiros quanto internacionais, a perspectiva ou o risco de que eventualmente possa se ter reveses na política fiscal, principalmente introduzidas por estados que, precisando equilibrar suas finanças, começam a introduzir. Já tivemos diversas tentativas. Acho que é notório que o estado do Rio já fez algumas tentativas de introduzir cargas tributárias penalizando a indústria, que foram rebatidas pelas formas legais, corretas, mas não há dúvida que esse tipo de incerteza é um desincentivador do capital. Mas o Brasil está mudando, já estamos percebendo que há uma retomada do interesse e do nível de investimentos no país, né? Acho que nós estamos voltando a oferecer, através do calendário de leilões e através de um programa de desinvestimentos da Petrobras, que eu acho que está perfeitamente alinhado e correto dentro de uma gestão de portfólio que a Petrobras está implementando, está criando um universo de oportunidades que está atraindo os investidores. E aí nós não precisamos citar nomes, mas sabemos de inúmeras companhias grandes, médias e pequenas que estão vindo ao Brasil, adquirindo áreas e fazendo seus investimentos, né? Você comentou, e agora vou puxar, claro, que você poderia comentar alguma coisa sobre os dois leilões da seção onerosa e da partilha. E aproveito a citar que um determinado presidente de uma grande companhia internacional disse: não viemos dessa vez e se vier o ano que vem a gente também não vai voltar. O que esse cenário diz para você? Eu acho que o problema da partilha, dos leilões de partilha e da seção onerosa,
tem diversas naturezas, mas o fato de que praticamente foram leilões vazios, né? A Petrobras, na minha opinião, foi a grande vencedora, porque conseguiu capturar reservas a um custo extremamente competitivo para a Petrobras, mas as demais companhias não se motivaram a fazer ofertas por um conjunto de razões. Primeiro, complexidade contratual, principalmente no contrato de cessão onerosa. A situação que se criou foi basicamente o seguinte: a companhia que fizesse uma oferta ganhadora iria ter que desembolsar um bônus bilionário, literalmente bilionário, mas ainda teria que passar por uma negociação com a Petrobras, cujo desfecho não era conhecido. Então haveria o risco de alguém fazer esse desembolso, porque a parte do processo era um desembolso imediato, e aí entrar no processo de negociação com a Petrobras, que poderia se arrastar por meses ou anos, sem ter clareza de qual seria o resultado final. Não é dizer que haveria má fé de nenhuma parte, mas negociação é negociação. Então, isso foi um elemento, para mim, claramente de incerteza. Onde há incerteza, ou diminui o interesse ou diminui o preço, né? É a combinação. Bom, o segundo fator, acho que os bônus que foram estabelecidos como valores definidos, não foram valores a serem ofertados pelos licitantes. Os bônus foram pré-definidos. Acho que foram realmente excessivamente altos. E talvez aí até seja por uma percepção de que o pré-sal não tem risco. E na verdade o pré-sal tem risco. Não é zero risco, não existe zero risco. Risco geológico? Risco geológico, risco de produtividade de reservatório, de continuidade de reservatórios, sem contar preço, essas outras tipos de incerteza. Mas claramente, né, o pré-sal não é 100% de sucesso absolutamente, né? Então acho que esse foi outro componente. E finalmente, um comentário sobre o modelo do contrato de partilha. Não é que seja um contrato inviável, não, é um contrato que já é estabelecido há muitas décadas, é utilizado em muitos países, principalmente países em desenvolvimento, mas há uma peculiaridade que eu acho que a gente precisa ressaltar. O contrato de partilha é a primeira parte que qualifica esse modelo de negócios, né? Existe uma segunda parte que ninguém aprecia muito, que é, na verdade, o nome inteiro é contrato de partilha com recuperação de custos. E nessa segunda parte é que reside o problema. Isso significa o seguinte: quem fizer investimentos, na medida que aquele investimento, principalmente em desenvolvimento, os investimentos exploratórios, se forem mal sucedidos, ficam por conta do investidor. Mas uma vez que há uma descoberta, a maior parte do investimento normalmente vem no desenvolvimento. O problema é que no modelo de partilha com recuperação de custos, se partilha uma parte do resultado, lucro. Perfeito, a indústria não tem nenhum problema em partilhar de forma justa os seus resultados com a sociedade local. Mas há um desincentivo à eficiência, na medida em que cada dólar investido no desenvolvimento, desde que seja aprovado pelo órgão regulador, ele é plenamente ressarcido a um investidor. Então, o investidor não tem a mesma motivação para ser eficiente, para baixar seus custos, para otimizar aquele projeto. E há certos tipos de investidores para os quais, na verdade, até é melhor. Quanto mais gastar no desenvolvimento, melhor, porque vai ter um acesso maior a um determinado número de barris suficiente para ressarci-lo dos seus investimentos. E mais, nessa circunstância, isso é um hedging perfeito para esse tipo de investidor, porque ele sabe que se o preço do óleo disparar,
ele vai ganhar no profit share. E se o preço do óleo despencar, beleza, ele vai ganhar mais barris para ser ressarcido dos seus custos. Vai levar mais tempo, certamente, mas ele vai receber mais barris de petróleo, né? Então, não é um modelo, na minha visão, que otimiza e privilegia quem é mais competitivo, mais eficiente, tem a melhor tecnologia, não necessariamente, né? Então, acho que isso também, de uma certa forma, é até um desestímulo às companhias que estão qualificadas, têm tecnologia, têm equipes que conhecem, né? Além do mais, não quero fazer nenhuma referência, pelo contrário, a integridade dos órgãos de gestão aqui, PPSA e ANP, mas a gente sabe que em outros países é um modelo contratual que favoreceu, infelizmente, né, processos de corrupção. Longe de mim querer indicar ou inferir que tenha havido qualquer coisa dessa natureza de forma contrária, né? Mas não é um contrato ideal. Claramente, o Brasil precisa simplificar seus modelos contratuais para evitar complexidade e não há a menor dúvida que o contrato que melhor alinha os interesses é o contrato de concessão. E os investidores percebem isso com clareza? Claramente. E as respostas são proporcionais? Claramente, exatamente. Acho que tudo isso acho que ajuda a explicar o fato de que a gente tem muito pouca participação nesse último leilão. Mas já está, felizmente, havendo um debate, né, entre a sociedade, as companhias, o IBP e o próprio governo. Acho que valeu, pelo menos, que se chamou a atenção para essa questão que precisa ser rediscutida. Bertani, passando por um terceiro ponto, né, a questão da transição energética, né, quer dizer, qual a probabilidade que você enxerga, você é um conhecedor profundo desse assunto, de a economia de baixo carbono realmente existir? Os combustíveis fósseis, eles são um antônimo do baixo carbono ou não são? E qual a linha de tempo dessa transição energética? Outra questão que não é muito simples, né? Porque a primeira coisa que temos que ter em mente é que não se pode demonizar a indústria do petróleo e responsabilizá-la por todos os males do mundo, porque acho que está mais ou menos aceito, não é unânime ainda, mas está ficando cada dia mais claro que a ciência está demonstrando que há um efeito antropogênico no aumento da concentração de CO2 na atmosfera e, em consequência, uma tendência às mudanças climáticas e aumento da temperatura média global, né? A indústria, ao mesmo tempo, trouxe enormes benefícios para a sociedade porque permitiu, desde a Revolução Industrial, que se ofereça energia confiável, a um preço acessível e de forma contínua para que se permitisse o desenvolvimento econômico e social. Se a gente for avaliar a qualidade de vida média das pessoas entre o século XVIII e o século XXI, é inquestionável que, embora hoje tenhamos ainda um excessivo número de pessoas abaixo da linha de pobreza, mas na média a qualidade de vida, sem dúvida, melhorou tremendamente e grande parte isso se deve ao fato de que houve energia suficiente para o desenvolvimento econômico, para o crescimento industrial, crescimento da agricultura e tudo isso. Acabamos de mostrar gráficos que são cenários, né, mas que mostram que na atual condição de contorno, da maneira como a gente tem percebido que os países estão se comportando em face à questão das emissões de carbono, que há ainda cenários mais, eu diria, bem prováveis de que o consumo de combustíveis fósseis não vai declinar, pelo contrário, vai continuar estável ou ascendente até 2040, 2050. Bom, e aí isso tem uma implicação, né? Se continuarmos consumindo combustíveis fósseis, vamos seguramente continuar a ter um aumento das emissões de carbono na atmosfera.
E aí eu gostaria de utilizar esse gráfico, é um assunto obviamente que me preocupa muito, e principalmente, né, dentro da ótica de que mundo vamos deixar para as futuras gerações, né? Eu gostaria de mostrar esse gráfico. Ele é apresentado muito frequentemente em publicações. Esse aqui foi incluído num artigo da Economist há alguns meses atrás. E ele mostra qual é o nível de CO2 na atmosfera nos últimos 400 mil anos. A forma como isso é registrada se fazem perfurações de testemunhos nas camadas de gelo do Ártico e da Antártica, e se consegue datar a idade desse gelo, e se mede a concentração de CO2 de pequenas bolhas de ar que ficaram retidas no gelo que se depositou naquela época. Há um certo nível de incerteza na precisão dessa metodologia, mas ela retrata muito bem, né, os níveis de CO2 da atmosfera durante todo esse período. Então você observa que houve períodos de oscilação que nunca ultrapassaram 300 partes por bilhão de CO2 na atmosfera. E há uma correlação perfeita entre os níveis de CO2 altos com os períodos interglaciais, né? Todo mundo sabe que, né, a Terra passou por contínuos processos de glaciação e hoje, felizmente, estamos vivendo num período interglacial, né, com temperaturas muito mais amenas. Mas hoje temos uma diferença brutal, chocante na minha opinião. Quando a gente observa o nível de CO2 que nós atingimos, hoje nós já disparamos, descolou completamente. Hoje já passamos de 400 partes por milhão. E esse crescimento de 280 partes por milhão até 400, que normalmente aconteceria em períodos aí de milhares de anos, aconteceu desde a Revolução Industrial, 1850, 1880. A partir daí, o nível de CO2 da atmosfera realmente se acelerou de uma forma dramática, né? Ainda um pouquinho de controvérsia, eu diria, nos meios políticos, diferentes setores da sociedade, até mesmo em alguns meios científicos, mas eu acho que é inquestionável, né, que há uma correlação clara entre o consumo e queima de combustíveis fósseis e o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Bom, a consequência disso, né, também é suportada por modelos científicos que mostram que é inexorável, que alguma coisa tem que ser feita, do contrário, nós vamos ultrapassar um aquecimento global de 1,5 a 2 graus centígrados acima daquele que nós tínhamos na época da Revolução Industrial, com todas as diversas consequências de mudanças climáticas, aumento de secas, aumento do nível do mar. Bom, alguma coisa precisa ser feita. Por outro lado, temos que ter cuidado com o que vamos fazer com a indústria do petróleo. Não podemos simplesmente, vamos sair e tirar o time de campo e parar de investir. Se nós, como indústria, pararmos de investir, e são trilhões de dólares que precisamos continuar investindo, se nós não fizermos esse investimento, a oferta de petróleo vai ser a que aparece nessa curva preta pontilhada. Baixo, essa preta. Né? Ou seja, vamos pegar o ano de 2030 como uma referência. Né? Se pararmos de fazer investimento, nós vamos estar produzindo menos de 60 milhões de barris por dia. De um consumo natural de 100 hoje. De 100. Né? Então, isso é inexorável, isso já é demonstrado, que se você não fizer reposição, não continuar investindo, não renovar seus investimentos nos atuais reservatórios ou acrescentar novos reservatórios, isso já está plenamente demonstrado. Essa curva preta é líquida e certa. Se não tivermos investimento, o que vai acontecer em 2030? Vão faltar 40 milhões de barris de petróleo por dia. O que vai ser uma catástrofe para
a continuidade do desenvolvimento econômico e social. Só podemos nos dar o luxo de diminuir o passo nos nossos investimentos no setor de petróleo na medida em que tenhamos clareza de que vamos ter fontes de energia que possam substituir os combustíveis fósseis de maneira acessível, confiável e continuada. E com mobilidade. E com mobilidade. Exatamente. Não há dúvidas que esses cenários todos, que aqui esses são cenários da BP, os que eu mostrei anteriormente, todos eles contemplam um crescimento muito significativo das energias renováveis. Mesmo assim, não na proporção suficiente para permitir uma substituição dessa magnitude de óleo e gás. Então, é um dilema, né? Vamos continuar emitindo CO2, correndo o risco de aumento de temperatura acima dos 2 graus, com todas as consequências, ou vamos tirar o pé do acelerador, abandonar a indústria do petróleo e deixar faltar energia para o mundo, né? Não há resposta simples para isso. Na minha visão, eu não vou dizer que eu tenha soluções, ninguém acho que tem, senão isso já estaria sendo implementado. Isso vai ter que vir de um conjunto, uma combinação de ações, mas que vão ter que ser coordenadas globalmente. Porque também não adianta meia dúzia de países tomarem ações unilaterais e outros países tomarem vantagem e ocuparem um espaço que outros países estão deixando de tomar. Que pode ser até temporário, né? Que pode ser temporário. Então, por exemplo, se países deixarem de consumir petróleo ou taxarem o petróleo na Europa, o produto europeu vai ficar mais caro, não vai faltar país que vai dizer: eu não vou impor nenhuma taxação e vou continuar sendo muito mais competitivo na produção e exportação dos meus produtos, né? Por isso que essas decisões, elas precisam ser globais, né? Na verdade, essa mensagem do diretor-geral, Fatih Birol, da International Energy Agency, que falou exatamente isso recentemente aqui no Rio, durante a OTC Brasil, que há necessidade de um esforço global coordenado de todos os setores da sociedade, mas principalmente liderado por governos, para que se implementem políticas globais, né? Que devem incluir aumento de eficiência no consumo de energia, ou seja, conseguir mais por unidade de energia que se consome, substituição maciça de combustíveis fósseis por renováveis, na medida que se consiga fazer essa substituição de uma forma economicamente e socialmente viável, porque essas formas renováveis de energia também têm seus custos ambientais e sociais se elas não forem feitas da maneira correta. É necessário desenvolver novas tecnologias para sequestro de carbono, que acho que é uma área muito promissora, né? Seja via reinjeção, ou seja via combinação das moléculas de CO2 para gerar algum produto que seja mais administrável. Certamente há escopo para se investir pesadamente na tecnologia de sequestro de carbono. E, finalmente, né, modelos regulatórios globais que permitem, então, desestimular de maneira organizada o consumo de combustíveis fósseis para que se possa transicionar de forma harmônica, de forma mais suave para a economia de baixo carbono. Mas eu acho que o que está ficando claro para mim é que essa transição não é uma transição de 20 anos, não. Eu acho que essa é uma transição de 40 anos. Interessante. Posso vir a ser desmentido daqui a 1 ano, 2 anos, se houver um breakthrough, uma nova tecnologia que, né, de repente viabilize na escala necessária. Esse é outro problema. Na escala necessária. Não basta descobrir, né, a solução, ela precisa ser implementada na medida
da demanda global. Não é fácil substituir. Imagino que são 100 milhões de barris de petróleo por dia. Essa substituição não vai ocorrer de maneira muito fácil. Então, são desafios que todos nós temos como sociedade e como indústria. Eu volto a insistir. Eu acho que seria imprudente a nossa indústria de petróleo repentinamente, basicamente, abandonar o setor de óleo e gás em prol de uma maciça substituição, antes que haja visibilidade e clareza de como essa substituição vai acontecer. Segurança para essa substituição. Exatamente. São problemas fascinantes. Fascinantes, né? Desafios enormes. Enormes. Né? E mais mas é o que torna a indústria ainda mais fascinante. Atrativa, muito bom. Gostaria de agradecer. É um prazer enorme. Obrigado. Como sempre. Deixá-lo à vontade, né? O que você quiser concluir. Não, a minha única mensagem final é que realmente essa indústria tem um alcance social extraordinário, para o bem e para o mal. Eu acho que o balanço é extremamente positivo. A indústria de petróleo e gás, ela contribuiu e vai continuar contribuindo por muitas décadas para o desenvolvimento econômico e social dessa e das futuras gerações. Certo, ótimo. Muito obrigado. Grande prazer. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, prazer também.